que é assistente lá do TV Trauma, tá bom? Vamos lá, então. Obrigado, viu, Felipe? Imagina, obrigado aí pelo convite. Bom, vamos lá, então. Pode tirar a máscara? Pode. Bom, então, eu vou falar aí um pouco sobre morte encefálica para vocês, pessoal. Então, eu vou passar aí por esses 4 tópicos, aí vou tentar ser breve, que a coisa é meio longa. Então, a gente vai falar, né, vai falar de morte encefálica, vai falar um pouco sobre morte, vai falar sobre a morte encefálica em si, sobre algumas pegadinhas, e falar um pouco sobre coisas mais rotineiras e práticas. Então, vamos lá, morte. Quando Então, vou contar uma história. Eu tenho um amigo que ele é da área de humanas, ele fez relações internacionais. Uma vez a gente estava conversando, né, sobre vida, morte, etc. E ele virou para mim assim e falou: Cara, é muito simples, né? Das duas, uma. Ou a pessoa morre porque o coração parou, ou ela morre porque ela parou de respirar. Na hora eu achei aquilo bem idiota, mas pensando depois eu achei genial, né? E é interessante você pensar que durante a maior parte da história, o diagnóstico de morte era dado por um leigo, né? Então o conceito era que se uma pessoa era encontrada desacordada, não estava respirando, e você olhava as pupilas dela, as pupilas não reagiam, ela era dada como morta, né? E até interessante porque no começo da era industrial e urbana na Europa, muita gente andava com um espelhinho no bolso, que era simplesmente para você colocar na boca e no nariz da pessoa que você encontrava desacordada para ver se ela estava respirando ou não. Bom, a respiração sempre teve, né, muita relação com a vida e a morte, mas foi só no século XVIII, com a descrição do sistema circulatório, que surgiu, de fato, um critério objetivo de morte, né? Então, uma vez que se descobriu que havia um sistema que bombeava sangue, que carregava oxigênio por todo o corpo, ficou muito simples. Então, quando esse sistema parar de funcionar, né, a pessoa morreu. E esse conceito ele foi se sofisticando, né? Então, começaram a perceber que a pessoa podia morrer porque esse sistema por si só parava de funcionar sozinho, ou porque ele parava de funcionar porque a pessoa era incapaz de fornecer oxigênio para ele, ou seja, a pessoa era incapaz de respirar. E assim foi durante muito tempo, né? Muita confusão. E aí a gente chegou no século XX e surgiu o ventilador mecânico. E o ventilador mecânico, ele proporcionou então, uma coisa que é boa, né? Então, essas pessoas que antes morriam porque elas não conseguiam respirar, né? Você conseguia evitar que isso acontecesse. Mas nessa época também, né, se descobriu que quem tinha alguma injúria muito grave do sistema nervoso central, em algum momento morria porque ela parava de respirar, né? E aí começaram a ver que muita gente que era colocada em ventilação mecânica, que tinham essas lesões, né, não chegavam a nunca se recuperar, né? E algumas até, então elas não se recuperavam, né? Elas acabavam morrendo e as pessoas começaram a indagar, mas será que essa história de deixar a pessoa em ventilação é bom? Será que a gente não está exagerando? E começaram até a levantar a bola. Será que, na verdade, essas pessoas já não morreram e a gente está aqui só regando elas? E aí veio a publicação do Coma de Passé, né? Então, Coma Além do Coma. Em 59, esses dois franceses publicaram essa casuística. Então, 23 pacientes em coma, né? Nenhum deles tinha reflexo de tronco, nenhum deles respirava, todos tinham um eletroencefalo isoelétrico, todos morreram. E agora eu não lembro se eles biopsiaram, se eles levaram todos para autópsia, mas os que eles levaram para autópsia, eles encontraram, né, no cérebro, então o cérebro todo necrosado, mas você pode dizer, pô, mas eles tinham morrido. Ok, mas muitos cérebros estavam já liquefeitos, o que dava a entender que aquilo já tinha
acontecido há algum tempo. E aí surgiu o termo Brain Respirator, né? E aí, na verdade, isso foi o embrião do critério neurológico de morte. Então, muito tempo se passou, muitas publicações, né? E foi só no fim dos anos 70 e começo dos anos 80 que se validou o critério neurológico de morte, ou né, morte encefálica, como sinônimo de morte. E foi só em 2008, né, então isso nos Estados Unidos, que surgiu um documento realmente sólido explicando o porquê, né, como diagnosticar e o racional disso. Então, a grosso modo, né, o racional é que uma pessoa que é incapaz de maneira irreversível, de forma irreversível, se torna incapaz de respirar ou de ter consciência, e aí se entenda não somente estar ciente do ambiente, mas também estar acordado, né? Então, alguém que perde de forma irreversível essas duas capacidades é considerada como morta, né? E aí vem o conceito médico de morte. Então, a pessoa pode ser considerada morta por três critérios. O critério somático, que é o critério, né, de certeza, então é aquela situação em que você não tem dúvida em que a pessoa morreu, né? Então ela já é um cadáver. O critério circulatório, que é a parada do sistema circulatório, e o critério neurológico. Bom, então, falando aqui do critério neurológico, né, a morte encefálica, o que a gente chama de morte encefálica. Então, o critério neurológico ele se apoia nesses três pontos. Primeira coisa, você precisa ter, então, uma causa conhecida, né? Então, uma causa conhecida e que seja capaz de gerar um dano estrutural tão grave a ponto da pessoa, de forma irreversível, perder a capacidade de respirar, de ter consciência. Você precisa excluir outras causas para isso, né? Então, você precisa ter certeza que não tem um fator confundidor no meio, e você precisa ter um exame clínico que seja compatível com isso que você está vendo. Então, você precisa comprovar o coma, você precisa comprovar que aquela pessoa não tem nenhum reflexo de tronco, você precisa confirmar que ela não respira, que ela está em apneia. Dentro do critério neurológico de morte, então, existem duas vertentes. Existe o whole brain death, né, morte de todo o encéfalo, e existe o brainstem death, né? Então, a maior parte do mundo segue o critério do whole brain death, só os britânicos, canadenses, e eu me surpreendi porque eu não sabia que os indianos seguiam isso, seguem o critério do brainstem death. Então, o whole brain death, né, você afirma que para a pessoa estar neurologicamente morta, ela precisa é necessário que todo o encéfalo tenha morrido, né? E aí o que eles alegam é o seguinte, essa também é uma outra discussão bem interessante, mas ok, né? Eles dizem, você precisa que o tronco encefálico esteja lesado, né? Para a pessoa ser considerada morta pelo critério neurológico, mas ao mesmo tempo, né, só isso, entre aspas, traz um certo desconforto, porque você não tem de forma alguma como saber e como acessar o estado interior dessa pessoa, né? Já o pessoal do Brainstem Death, né, eles dizem o seguinte: olha, se o cara tem uma lesão tão grave no tronco encefálico, a ponto de causar esse estrago, a ponto de fazer com que ele deixe de respirar, com que ele perca de forma irreversível a consciência, né? Então, você pode sim dizer que essa pessoa está morta. Além do que, né, é muito raro você ter um acometimento exclusivo só do tronco cerebral, né, e o restante do córtex está intacto, até porque essa pessoa não vai recuperar a consciência de novo, né? O sistema reticular ascendente morreu.
Bom, então vamos lá. Então a primeira parte do nosso tripé, né? Então você precisa ter uma causa, você precisa ter algo documentado, algo capaz de causar esse tamanho de dano. Então é um negócio que a gente sempre fala lá embaixo, né? Então que essa é a condição sine qua non. Isso precisa estar presente para você pensar em morte encefálica. Então, o que você precisa ter é uma catástrofe do sistema nervoso central. Tá? Então, isso na resolução do CFM de 2017, está ali, artigo 1º, item A. Então, presença de uma lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica, capaz de causar todo esse estrago. Segundo ponto do tripé. Então, eu preciso excluir qualquer condição que seja capaz de me confundir. Eu preciso ter certeza que o que eu estou vendo é por conta daquela catástrofe. Se bem que, se de fato tem uma catástrofe, né, essas outras variáveis podem me confundir, me atrapalhar, mas dificilmente eu vou errar. Né? Então, eu preciso descartar a intoxicação por sedativo, por bloqueador neuromuscular. Né? Recentemente, a gente teve alguns casos lá embaixo, paciente que intoxicou por bloqueador que achavam que estava em morte encefálica, né, e na verdade não estava. O paciente não pode estar hipotérmico, não pode estar hipoxêmico, ele tem que estar estável, né, metabolicamente equilibrado. Bom, apesar então de ter alguns relatos aí na literatura, né, então intoxicação por bloqueador, baclofeno, sedativo, organofosforado, se você for seguir isso, meio que em algum momento você vai descobrir que você está sendo enganado. Né? Então, como que eu descarto, como que eu cuido dessa segunda parte do tripé? Então, primeira coisa, né, vou seguir ao pé da letra. Então, eu vou esquentar o paciente, né, vou corrigir a hipoxemia, vou deixar ele com a hemodinâmica adequada e vou dar o tempo que for preciso para eu ter certeza que esse confundidor foi clareado. Tá? Então, a recomendação é que se aguarde de 4 a 5 meias-vidas da droga, para que a gente tenha certeza que ela clareou. Mas se o paciente tem insuficiência renal, tem insuficiência hepática, a recomendação é que você aguarde mais do que 5 meias-vidas e até se você puder usar o nível sérico da medicação, ajuda. Né? E aí, quando você for fazer o seu exame complementar, a recomendação é de que você prefira exames que analisem fluxo sanguíneo. Bom, beleza. Aqui um outro ponto que é bastante interessante, que é uma outra pegadinha, né? Então, a recomendação do CFM agora de 2017, ela diz o seguinte: para você abrir prova, para você começar a pensar em fazer diagnóstico de morte cefálica, então, a primeira coisa, esse paciente tem que estar, no mínimo, às 6 horas na sua mão, né? Isso por quê? Na verdade, para você entender o que está acontecendo e você ganhar tempo, né? Então, um exemplo que acontece com a gente lá embaixo, né? Chegou um super trauma, o cara caiu de 1.000 metros de altura, TCE grave, Glasgow 3 na cena, médio fixo, PA inaudível, entubaram, trouxeram para o hospital, né? O cara chega instável, ressuscitam, você leva para tomo de crânio não tem nada. Né? Então, se a gente não fosse esperar esse período, talvez a gente fosse enganado. E uma outra situação em que você precisa esperar para começar a pensar em morte encefálica é no paciente que pode ter algum grau de encefalopatia anóxica. Né? E aí entra uma outra coisa interessante. Quando você vai ver a literatura, existem alguns relatos de casos de pacientes que voltaram, né, que foram diagnosticados com morte encefálica e, entre aspas, se recuperaram. Né? Então, vou mostrar aqui dois casos para vocês que é bem interessante. Então, o primeiro aqui é um paciente que tem 50 anos, caiu da escada. Quando atenderam ele na cena, ele era Glasgow 3, pupila média fixa, trouxeram ele para o hospital. Na hora que ele chegou no hospital, ele teve uma parada em AESP, 6 minutos, retorno de circulação.
Logo em seguida, quando ele voltou, ele era um Glasgow 3T, pupila médio fixa, não tinha nenhum reflexo de tronco. Fizeram essa tomografia, né, que se a gente olhar não é das piores, tem bastante edema, mas ainda tem diferenciação córtico-subcortical, e um subdural aqui escondido. E aí o que fizeram nesse caso? Então eles esperaram 6 horas e abriram provas para morte encefálica. E olha que interessante o que aconteceu. Né? As provas foram positivas e 11 horas depois ele voltou a respirar. Esse é um caso. Esse aqui é a cintilografia de perfusão desse paciente, né? Então, fluxo dentro do cérebro. Bom, o segundo caso, que tem um outro caso relatado, é esse aqui. Então, é um paciente também de 55 anos, asmático, chegou no PS em insuficiência respiratória, né? Parou em ESP, 20 minutos de RCP, teve retorno de circulação espontânea. E aqui um resuminho do que aconteceu com ele. Então, ele voltou, né? O primeiro exame neurológico dele era ruim, pupilas não reativas, mioclonia, levaram para uma tomografia de crânio, tinha um pouco de edema que era né, compatível aí com o que tinha acontecido, e aí começaram a esfriar ele. Então, com 16 horas começaram a esfriar, com 50 horas começaram a reaquecer, e aí, com 56 horas ele estava aquecido novamente. E o exame neurológico continuava muito ruim. Aí esperaram mais 22 horas, abriram um protocolo de morte encefálica, né? O protocolo foi positivo, conversaram com a família e tudo mais, e aí quando levaram ele para o centro cirúrgico para retirar os órgãos, com 98 horas, o anestesista viu que o paciente estava tossindo e que ele tinha recuperado alguns reflexos de tronco, né? Então, qual provavelmente que é o ponto aí? Então, só para vocês saberem, esses 2 pacientes depois morreram, tá? Mas o ponto é o seguinte, né? O paciente que tem uma encefalopatia anóxica, né? A evolução neurológica no pós-parada é bastante errática e incerta, né? Então, apesar da nossa diretriz recomendar um período de pelo menos 24 horas depois do retorno de circulação espontânea ou depois que você reaquece ele, talvez esse tempo seja maior, né? Os americanos não recomendam nenhum tempo de espera, né? Mas inclusive no editorial desse segundo caso, ele coloca, né, que talvez esse intervalo deveria ser maior que 24 horas, que é o que os outros lugares fazem, então australianos, canadenses, Grã-Bretanha, e principalmente esse paciente acabou sendo esfriado no pós-parada. Tá? Então, na verdade, a pegadinha aqui era o tempo de espera aí para você pensar em fazer diagnóstico. E aí remete a uma outra coisa que é mais ilustrativa, né? Que é o seguinte: essa aqui é uma revisão sistemática, então vários trabalhos de exame neurológico no pós-parada, né? Então, apesar de uma boa parte dos pacientes ter um exame neurológico muito ruim no pós-parada, então sem nenhum reflexo de tronco, né? Tanto no pós-parada imediato, com 12 horas ou com 24 horas, isso sabidamente ser um preditor de mau prognóstico, né? Entre ele ter um mau prognóstico neurológico e a morte encefálica existe uma grande diferença. Então, uma parte ínfima desses pacientes, a maior parte desses trabalhos evolui para a morte encefálica. Tá? Então, é importante lembrar desse tempo. Beleza, terceiro ponto aqui do nosso tripé. Então, eu preciso ter um exame compatível, né, com a minha hipótese diagnóstica. Então, eu preciso comprovar coma, preciso comprovar a apneia e preciso comprovar que ele não tem reflexos de tronco. Então, primeira coisa, né, o paciente tem que estar com Glasgow 3. Vou lá estimular ele, né, estimulo não só no corpo, então a recomendação é de você estimular, apertar leito ungueal, posso apertar leito ungueal dos dois lados, para não comer bola, paciente que tem uma lesão de medula, posso estimular
né, o tórax e preciso estimular também o segmento facial, né, para também não comer bola numa lesão de medula. E aqui entra uma outra pegadinha que é bem interessante, né? Então, a depender da casuística, até quando você vai examinar esses pacientes, até 80% deles apresentam algum tipo de resposta motora, mas um tipo de resposta motora que não é organizado, né? E isso é um negócio que, para quem não está acostumado, assusta, né? Já teve lá no trauma residente que foi examinar o paciente suspeita de morte encefálica e quase desmaiou, e gritou, chorou, né? E essas coisas acontecem. Então, não é incomum esse paciente ter movimentos reflexos, né? Então, se você pegar e fizer um exame neurológico detalhado nele, talvez não, mas com certeza você vai encontrar muitos, né, reflexos simples, né, do tipo um patelar. Não é incomum ele ter reflexo de retirada, então você vai lá apertar o dedo da mão dele, ele puxa o braço, tá? Muitos têm Babinski, né? Muitos, quando você mexe o braço ou mexe no pescoço deles, eles têm, então, quando você mexe o braço, alguns movimentam o pescoço, e o contrário, que é um negócio absolutamente assustador, né? Tem o sinal de Lázaro, que é, que é o paciente flexionar os braços, né? Ou com um estímulo de hipóxia ou com estímulo doloroso. Alguns têm mioclonias, fasciculações, e alguns chegam a ter movimentos que lembram até movimentos respiratórios, que na verdade são movimentos da musculatura aqui do tórax. Então, isso é um negócio bem assustador e surpreendente para quem não está acostumado. Aqui só dois exemplos. Então, esse aqui é um trabalho, uma casuística dos coreanos, né? 20% dos pacientes com EMED, eles tinham algum tipo de movimento desse. Isso aqui, se não me engano, é grupo chinês, né? Mas quase 50% com algum tipo de movimento. E aí, né, como é que eu vou discernir isso? Então, né, aqui pesa muito você já ter visto antes, porque é uma coisa que assusta, né, é surpreendente, mas é importante você ter em mente que geralmente esses movimentos têm algum desencadeante, né? Geralmente eles seguem um padrão, então eles têm um período de latência fixo, eles têm uma duração fixa, eles costumam ser estereotipados, né? Então são movimentos reflexos, e por serem reflexos, eles costumam ser esgotáveis. Então, se aperta o dedo do cara uma vez, ele puxa, se aperta a segunda, ele já não puxa tanto. Se aperta a terceira, ele para de puxar, tá? Tentar não se assustar tanto com isso. E por que isso acontece? Né? Ninguém sabe ao certo, mas se acredita que quando você tira, né, o córtex e o tronco cerebral da jogada e a inibição que eles causam, né, você libera esses padrões motores que são filogeneticamente antigos, né, e aí isso começa a acontecer com qualquer estímulo. E uma outra hipótese, outra coisa que talvez justifique isso, é que se acredita que alguns desses movimentos são mediados por neurônios da medula cervical, e quando você tira essa inibição superior, né, você deixa eles mais, você aumenta a propensão a eles se manifestarem, e hipóxia e hipercapnia acabam sendo um estímulo importante para isso acontecer. Bom, então indo em frente, né? Então nosso exame neurológico. Então, o que a gente faz é testar os reflexos de tronco. Então, óculo motor, né? Eu espero aí que as pupilas estejam fixas e não reativas, lembrar, né, de se o paciente recebeu algum colírio ou não, lembrar que esse é um reflexo que se esgota facilmente. Córneo palpebral, né? Então, eu vou abrir o olho, vou estimular de forma bem gentil, tá? Cuidado para não machucar a córnea, cuidado que você usar um pedacinho de algodão, e vou tentar, antes de eu testar, deixar o olho do paciente aberto, né, que às vezes é bastante difícil. Óculo cefálico, então
vou abrir os olhos do paciente, vou girar a cabeça de um lado para o outro e vou ver se o olhar acompanha ou não. Então, o tronco intacto, o olhar não gira junto com a cabeça, né? Então, o que a gente espera no paciente mortocefálico é o que se chama de olhos de boneca. E aí lembrar, eu vou falar disso mais para frente, né? Mas o paciente que você tem suspeita que ele tem lesão de coluna cervical, você não pode testar esse reflexo. O vestíbulo ocular, então você vai posicionar a cabeça do paciente a 30 graus, fazer otoscopia, descartar lesão timpânica, descartar que tem alguma barreira física, né? Você vai injetar água fria, você pode usar água quente também, e você vai observar por 1 minuto se tem alguma movimentação ocular, né? Ele é um reflexo que às vezes demora para se manifestar, e para você não correr o risco de de você pegar ele inibido do outro lado, você vai esperar 3 minutos para testar no outro ouvido. O último reflexo é o de tosse, então você vai estimular, né, a cânula para ver se o paciente tosse ou fica bradicárdico. Lembrar que aqui também vale você testar se o paciente está traqueostomizado, tá? E, por fim, o último teste para você, né, terminar essa parte clínica é o teste da apneia. Então, o paciente tem que estar preenchendo aqueles critérios iniciais, né? Como que se orienta a fazer o teste da apneia? Então, você vai para oxigenar por 10 minutos, FiO2 a 100%. Então, logo que saiu a diretriz de 2017, tinha essa recomendação recomendação não, na verdade era algo obrigatório. Então, a gaso pré-prova de apneia precisava ter um PO2 de pelo menos 200, o que em alguns casos era impossível, isso depois mudou, então o ideal é que ela esteja pelo menos 200, mas não é obrigatório. E o principal é que você parta de um PaCO2 normal. Então você vai desconectar por 10 minutos, vai ficar olhando se o paciente respira ou não. Nesse tempo você pode deixar oxigênio através de uma sonda dentro do tubo traqueal, você pode deixar ele conectado no tubo T, ou você pode fazer a prova em CPAP. Tá? Então, o paciente estabilizou, coleta gaso, reconecta no ventilador, conseguiu completar os 10 minutos, coleta gaso, reconecta no ventilador. E o teste é considerado positivo se o paciente não respirou, seja lá o tempo que você conseguiu fazer a prova, e o PaCO2 veio maior que 55. O teste é inconclusivo se o paciente não respirou nesse tempo que ele ficou desconectado e o PaCO2 é menor ou igual a 55. E o teste é negativo, né? Obviamente, se o paciente tiver respirado. Então, ele não tem apneia. Bom, então vamos lá para outras situações especiais. Então, o paciente que tem alguma lesão de face e, por alguma razão, você não consegue testar algum desses reflexos. Então, o que a resolução do CFM diz é o seguinte: ok, você não consegue testar um reflexo de um lado, tudo bem. Se você consegue testar ele do outro lado, tá tudo certo, segue em frente. Tá? Então, não saiu o que eu tinha marcado, mas, enfim, quando você olha aqui, você tinha a folha, né? Então, você marca o teste dos reflexos dos dois lados, direita e esquerda, direita e esquerda. Então, ok, é que nem um checklist. Você não conseguiu testar o reflexo de um lado, beleza, você testou do outro, você pode partir para o próximo item, né? O problema é se eu não consigo testar um reflexo, né? E aí a gente cai numa situação que é até fonte de alguma polêmica, né? Então, se eu não consigo testar um reflexo, então se meu paciente tem um trauma raquimedular, eu não consigo fazer o óculo cefálico, né? Automaticamente a prova fica invalidada, né? Então você vai procurar no site do CFM, tem alguns pareceres falando sobre isso.
E aí tem um parecer que é muito interessante, que a pessoa pergunta, mas então se eu não posso, né, se eu, por exemplo, não posso fazer o óculo cefálico, eu não posso compensar isso com o exame complementar, né, uma vez que eu tenho certeza que esse paciente está em morte cefálica, ele teve um TCE gravíssimo, a cabeça explodiu, algo do tipo, né? E o que o CFM diz é que não, tá? Então é meio que o termo é como se fosse um checklist, né? Na real é uma forma de você olhar. Então você vai indo item por item, você conseguiu completar tudo e chegar no fim, ok. Você não conseguiu, né? A sua prova está invalidada. Uma outra situação que gera dúvida. Então o paciente que já é retentor de CO2. Então, será que no retentor de CO2, 55 de CO2 é suficiente para estimular o centro respiratório? Né? Então, de novo, um outro ponto de dúvida. Né? E tem um parecer de 2018 em que ele diz isso. Então, o que ele diz isso aqui? Então, ele fala o seguinte, se o paciente sabidamente é um retentor de CO2, né, o que se recomenda é que quando você fizer o teste da apneia, você mire um CO2 de pelo menos 60, isso tenha variado pelo menos 20 em relação à sua gaso pré-teste e o seu pH seja de pelo menos 7,28, o que faz muito sentido e o que é utilizado na prova da apneia pelos australianos, pelos canadenses e pelos britânicos. Beleza. E então, juntando tudo isso, como que você, né, bate o martelo? Como que você dá o diagnóstico? Bom, aqui a gente faz 2 exames clínicos, né, e na maioria dos lugares se faz também 2 exames clínicos, Austrália, Canadá, Reino Unido, né, nos Estados Unidos, dependendo do lugar, você pode fazer somente um. Mas o racional de você fazer dois exames clínicos é você não deixar passar nada, né? Então é a lógica do joga para ganhar, tá? Você precisa fazer somente um teste de apneia. Então, só outra coisa que eu não falei, entre o primeiro e o segundo exame clínico, você precisa ter intervalo de pelo menos 1 hora. Bom, beleza. Então, aqui no Brasil, para eu bater o martelo, então, né, preciso ter preenchido aqueles pré-requisitos que a gente falou antes, né, ter os 2 exames clínicos com 1 hora de diferença e ter feito pelo menos um teste de apneia. E aqui é obrigatório que eu faça um exame complementar, né? E aqui é um outro ponto interessante, tá? Porque se você olhar nos outros países, né, então, por exemplo, Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, o exame complementar nesses lugares, ele tem um papel de auxílio diagnóstico, né? Então, em que situações que o exame complementar é indicado? Em situações em que você tem dúvida, tá? Ao contrário daqui que você tem que fazer para todo mundo. Então, esse aqui é um artigo, o autor é americano, se eu não me engano, mas que ele cita algumas pegadinhas aí, né, do diagnóstico de morte encefálica, né? E para eles é bastante simples, né? Então, eu tenho dúvida se pode, né, se eu estou sendo enganado por uma intoxicação por droga. O que eu faço? Exame complementar. Eu tenho dúvida se eu estou sendo enganado por um distúrbio metabólico. Exame complementar, né? Mas aí você pode falar, poxa, mas aqui a gente faz para todo mundo. Ok, né? Mas algumas outras situações, né? Essa abertura, ela ajuda. Então, o nosso exemplo do paciente com trauma de face, que você não consegue testar todos os reflexos, né? Lá você pode substituir isso pelo exame complementar. Então, eu não consigo testar os reflexos, mas fiz um Doppler e não tem fluxo, o diagnóstico está dado, tá? Não consigo terminar a prova da apneia. O paciente está muito ruim, muito hipoxêmico, já tentei aqui 5 vezes, ele quase morreu. Exame complementar, não sofre, né? E aqui a gente não pode fazer isso, a gente precisa cumprir a prova da apneia. Então, uma outra visão da coisa.
Quais exames complementares que são validados, né? Então, você tem exames que são exames que vêm em fluxo, né, intracraniano, angiografia, o Doppler transcraniano, exames para ver atividade elétrica, o eletroencefalograma, e exames para ver atividade metabólica, que é a cintilografia com equinésio, se não me engano. Bom, os exames de fluxo, né, eles são recomendados para situações em que você tem essa dúvida aí das drogas depressoras ou, né, de algum distúrbio metabólico que possa estar falseando a situação, aquilo que a gente falou lá no começo. E o eletroencefalograma, ele é recomendado em situações em que você pode ainda ver algum fluxo, né? E aqui é até um negócio meio assustador. Eu lembro de quando eu descobri isso, né? Porque para mim, morte encefálica era sinônimo de 0,000 fluxo. E na verdade não. Em algumas situações o paciente ainda pode ter algum fluxo a despeito do encéfalo ter morrido. Então, situações em que ele foi descomprimido e alguns casos de encefalopatia anóxica. Bom, a angiografia é o gold standard, né, mas é um exame demorado, você precisa levar o paciente para outro lugar, isso é arriscado, é um exame caro, você vai injetar contraste, às vezes isso traz problema, você tem que olhar um vaso por vez, então não é só injetar uma vez e olhar, enfim, né, trabalhoso, pouco disponível. O Doppler transcraniano é o que a gente mais tem, né, então lembrar que é um exame operador dependente, né? Lembrar que, eu falei agora, né, que o colapso, o que se chama de colapso circulatório, não é sinônimo de ausência de fluxo, então você tem alguns padrões clássicos que são descritos como colapso, né? Então, espícula sistólica, diástole reversa. Juntando essas duas coisas, em algumas casuísticas você tem até um número alto de falsos negativos, né? E tem a facilidade da disponibilidade e da facilidade logística. Só o sujeito ir lá no leito da UTI com o aparelho e fazer o exame. O eletroencefalograma, então, é um exame, em algumas instituições ele é bastante utilizado, mas é um exame que às vezes é difícil de você fazer, porque você tem muita, na UTI você tem muita interferência, né, de monitorização, diálise, bomba, isso às vezes atrapalha no seu exame, porque é um exame em que você tem que documentar silêncio elétrico cerebral por pelo menos 30 minutos, e o eletroencefalograma tem a limitação de que, teoricamente, você não consegue ver bem atividade subcortical, né, nem atividade de tronco cerebral. E tem a cintilografia, que é muito pouco disponível, né? Mas do que a gente sabe, é um exame que depois de 48 horas tem uma boa sensibilidade e especificidade, mas que nas primeiras horas ele é ruim, porque ele acusa ainda aquele pouquinho de fluxo residual, entre aspas. E uma outra opção, né? E a angiotomografia, a angiorressonância? Então, não existe literatura validando ainda, né? O grande ponto contra é que situações de fluxo baixo, né, acabam aparecendo como situações de ausência de fluxo, né? Inclusive tem uma pessoa do Doppler transcraniano daqui que está estudando, comparando a angiotomografia com com Doppler transcraniano, né? E pensando do ponto de vista logístico, você validar a angiotomografia para esse fim, bastante útil, porque mundo afora, o hospital que tem uma UTI geralmente tem um tomógrafo, né? Mas dependendo de onde você está, não é simples você arranjar alguém para fazer um Doppler transcraniano. Bom, e quem que pode fazer as provas e quem que pode fazer o diagnóstico, né? Então, depois que entrou a resolução do CFM, então, primeira coisa, né? Você precisa ter dois médicos diferentes, porque são duas provas clínicas, né? E depois que entrou a resolução nova do CFM, né? Ninguém era capacitado,
né? Então, o que se criou de critério para a pessoa ser chamada de capacitada, então, era alguém que tinha alguma experiência no cuidado dos pacientes em coma, pacientes neurológicos, e que tinha feito pelo menos 10 provas de ME pelo critério novo, né? Então, na fase inicial, a gente ficou carimbando folha de prova de ME para ser considerado como capacitado, ou uma outra opção era fazer o curso de capacitação, né? Inicialmente, se incentivou, né? Então, quem tinha formação em UTI de crianças, neurologia infantil, neurocirurgia, medicina de emergência, a se capacitar, mas hoje isso é aberto para todo mundo. Então, só, né, para fins de comparação, né, nos Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, você precisa ter algum grau de capacitação comprovada. Tá? Bom, e aí um outro ponto importante, que parece óbvio, né? Mas quem participa do diagnóstico não pode fazer parte da equipe de retirada e de transplante, né? Inclusive, isso está descrito no Código de Ética Médica. E aí, eu achei um outro parecer bastante interessante, que é uma dúvida, né? E o médico que participa da OPO, ele pode participar do diagnóstico de morte cefálica, né? Então, ele pode, né? Até achei interessante. E a grande justificativa para isso, né? Então, assim, ele geralmente é alguém capacitado para isso, né? A grande justificativa é que ele não, apesar dele ser da OPO, ele não faz parte da equipe que efetivamente retira os órgãos ou transplanta os órgãos. Então, em última instância, ele não está cometendo uma infração ética. E se você precisar, né, inclusive esse parecer veio de uma médica que trabalha no hospital pequeno e que ela precisava do cara da OPO para ajudar ela a fazer o diagnóstico de morte encefálica. Bom, beleza. Então, você tem um paciente que você suspeita que está em morte encefálica, né? Então, qual que é o seu papel? Aqui eu coloquei papel da UTI, mas na verdade seu papel é que aqui no HC a gente acaba assumindo isso, mas esse é um papel das equipes médicas que estão cuidando do paciente, né? Então, quando você tem uma suspeita, você precisa, né? Então, conversar com a família, esclarecer, tentar deixar tudo o mais claro possível, explicar o que é, o que pode ser, né? Por que está acontecendo e principalmente o que isso significa, né? Então, você vai abrir o protocolo, você vai avisar a OPO, vai avisar a Central Estadual de Transplante, geralmente é a OPO que faz isso, e primariamente, né, a nossa função na UTI é fazer o diagnóstico, né? Então não interessa se o paciente pode doar, não pode doar, isso não interessa, a nossa função é fazer o diagnóstico. E uma vez que a gente confirmou o diagnóstico, né, então a nossa função perante a família, né, é dar o diagnóstico. E ponto. Claro que a gente vai acolher, né? Vai fazer como manda o figurino, né? Mas a nossa função se limita ao ponto de dar o diagnóstico. Né? Conversar sobre doação, isso é papel da OPO, né? Muitas vezes a família pergunta, mas e agora, né? Ele morreu, mas e agora? O que acontece? Geralmente a gente se limita a dizer o seguinte, pela nossa lei, então, o seu familiar ele é candidato, né, a doar órgãos, uma equipe vai conversar com vocês sobre isso. Ponto final. Então, outros detalhes importantes, né? A hora do óbito é a hora que eu encerro o protocolo, tá? O termo de declaração tem que estar preenchido e carimbado por todo mundo que participou, né, da realização do protocolo. E aí coisas burocráticas. Então, uma via fica no prontuário junto com a GASO dos testes de apneia, né? Uma cópia vai para a
para a central de transplante e, se foi uma morte traumática, né, uma terceira cópia é mandada por IML junto com o corpo. Depois que, enfim. Ok, então você fez o diagnóstico, né? Aí a OPO vai conversar sobre doação ou não, né? E vamos supor, se o paciente não é candidato a doar ou, né, a decisão da família é por não doação, você está legalmente e eticamente amparado para tirar todo o suporte, né? Às vezes, isso é algo que gera algum atrito, algum conflito, né? É raro, mas às vezes acontece. E claro que você não, né, você vai tentar fazer isso da forma mais menos conflituosa e menos traumática para os familiares possível, né? Mas se em última instância você precisar ir contra eles, você está legalmente e eticamente amparado, tá? Então, finalizando, né? Então, o critério médico de morte, né? Perda irreversível, a capacidade de respirar e de ter consciência. Lembrar que tem os três critérios: somático, circulatório e neurológico. Lembrar do nosso tripé para determinação neurológica de morte. Lembrar que o nosso protocolo, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, ele funciona que nem um checklist, né? Você não tem a maleabilidade que você tem em outros lugares e, diante de um caso, lembrar de exercer o seu papel assistencial. Então, para a família, fazer o diagnóstico, agir da forma mais humana possível. E é isso aí. Obrigado. Bom, gente, perguntas para o Felipe. Beleza. Bom, Felipe, muito obrigado pela apresentação. Acho que foi bem esclarecedora para todos nós aqui. Bom, então, a gente, bom apetite aí para vocês.